Vamos continuar falando então sobre o agronegócio brasileiro, agora com o Marcos Fava Neves, colunista aqui da CNN Agro. Bem-vindo mais uma vez por aqui, uma boa tarde para você. Boa tarde, Muriel. Sempre um prazer falar com vocês. Prazer é nosso em te receber e queria muito entender a sua percepção diante desses últimos movimentos, mas antes de mais nada, entender como que você enxerga o caminho para tentar agregar mais valor ao cenário de exportações do agro. Qual que é o caminho que o Brasil deveria fazer para conseguir agregar valor? Ô, Muriel, esse é um tema que eu tenho o privilégio de trabalhar desde o início da minha carreira, né? O Brasil está exportando 170 bilhões de dólares aí em produtos do agro, representa metade do que nós vendemos, mas a nossa pauta, ela é muito baseada em produtos que sofrem pouco processamento. Então, eu costumo classificar em quatro grandes grupos que nós temos aí. Primeiro, a exportação de produto bruto in natura, fica fácil de entender. Nós estamos falando aí da soja e do milho, do café em grão, do amendoim, do boi em pé, que a gente vende boi como animal também, do leite sem processamento. Então, esse seria um primeiro estágio, onde você praticamente não tem industrialização. Num segundo estágio, que já agrega mais valor, não que esse primeiro não agregue, porque na soja tem muito valor agregado, mas num segundo estágio, você já tem um primeiro nível de processamento que acontece, então a gente já exporta não a soja, mas sim o farelo, o óleo de soja, o açúcar que vem de processamento, né, o etanol, os sucos, as carnes, não mais o boi em pé, mas sim a carne, leite em pó, queijo, manteiga, celulose, algodão em pluma, ou seja, um segundo estágio onde o produto já passou por uma indústria no Brasil e vai embora para o exterior. Um terceiro estágio que agrega mais valor ainda é quando você tem já o alimento pronto, então, o produto industrializado, embalado, encaixotado, né, que você tem ele feito no Brasil e vendido para uma grande indústria no mercado europeu, no mercado japonês, chinês, que daí vai embalar esse produto, colocar a marca e vender ao consumidor final, como também você pode vender direto para o supermercado, no que a gente chama de marcas próprias, né? Quem está nos ouvindo já se deparou com esses produtos que têm a marca com o nome do próprio supermercado, como também direto para os restaurantes, as cadeias de fast food. Então, você vender um suco direto ou um café direto para uma rede de cafeterias, tal. Então, esse seria o terceiro estágio. E o quarto estágio, que é o principal desafio, mas nós temos muitas empresas brasileiras que conseguem, é você vender o produto embalado, encaixotado com a marca da empresa sediada aqui no Brasil, isso indo direto para a gôndola do supermercado americano, do supermercado europeu. Enfim, aí ele teve agregação completa de valor, porque quando a gente faz isso, você não está exportando apenas o produto, você está exportando a embalagem, a caixa de papelão, a tampinha, o plástico, o design feito por uma agência de comunicação aqui no Brasil. Enfim, você está agregando muito mais componentes nessa entrega do produto final. Então, não é um ou outro, é um e outro. A estratégia nesse caso é o Brasil focar e conquistar cada vez mais espaço no mercado mundial de soja, por exemplo, onde nós já temos 62%, mas também explorar produtos de alto valor que contêm soja embalados com nome para as gôndolas dos supermercados lá fora. Mas não é um processo fácil, mas é uma estratégia de médio e longo prazo para o agro brasileiro. E aí, olhando para essa estratégia, Marcos, eu aproveito para te perguntar quais são os desafios, quais são as dificuldades para conseguir chegar até essa estratégia. Muriel, se fosse fácil, todo mundo estaria É. fazendo. Por Oh. isso que a gente está colocando aqui que é o desafio da agregação de valor, né? O problema é o seguinte: todos os compradores e os países, eles querem agregar valor no país deles. Então você já vai tentar tirar uma etapa que é feita lá, que gera emprego lá, para fazer aqui no Brasil. Nós também estamos distante dos mercados consumidores. Seria um segundo ponto para falar aí para você, o que leva talvez um menor conhecimento do consumidor final. Uma parte importante também das empresas aqui do Brasil que são exportadoras, elas são uniproduto. Então, elas não conseguem oferecer um leque completo de produtos, como, por exemplo, sucos de todas as frutas, a gente consegue entregar o de laranja.
E hoje o comprador final, ele quer quem resolva, quem tem a linha completa de produtos. Então essa é outra dificuldade que nós temos. Eventuais barreiras tarifárias que você pode ter para o produto processado, por isso que agora esse acordo com a União Europeia vai abrir caminho para a gente colocar mais produtos industrializados lá. Outro ponto importante também é que muitas empresas não fazem isso porque o seu comprador vai passar a ser o seu concorrente. Olha que interessante. Então eu não vou mais vender café e vou vender ele torrado moído. Então o meu comprador alemão que faz o processo de torrado e moído, eu vou me tornar um concorrente dele. Então, esse é um ponto que faz com que as empresas também fiquem focadas na sua atividade básica ali do produto não processado. Você tem riscos muito grandes também de inserção no mercado internacional, você precisa de investimento, precisa de crédito, nós estamos aqui num momento difícil, você precisa ter força de vendas lá fora, canais de distribuição, a gente sabe que isso também é uma barreira à entrada, às vezes a gente não tem logística também para chegar até lá, e o que eu percebo conversando com muitas empresas é que às vezes elas se acomodam aonde elas estão, no resultado que elas estão, e deixam de tomar essas ações mais em direção à proximidade aí com o consumidor final. E fora que o Brasil também, ainda mais agora com eventual mudança na legislação trabalhista, vai ficar cada vez mais difícil, porque você já tem impostos altos, dificuldades com mão de obra, dificuldades com crédito. Então, esse processo de agregação de valor, de uma maior industrialização aqui, o próprio país não tem ajudado muito. Então, esses seriam as dificuldades, porque se fosse fácil, como eu falei para você, né, Muriel, todo mundo estaria fazendo isso. É um esforço grande, mas que vale a pena pelo potencial de agregação de valor. E aí, olhando para esse cenário, aproveito para te perguntar quais são as estratégias, tanto para o setor público quanto para o setor privado especificamente. Joia. Bom, o setor público liga um pouquinho com a resposta anterior. Tudo que ele puder fazer para transformar as empresas brasileiras em mais competitivas, isso é aquela agenda antiga já, ultrapassada, né, do custo Brasil, quer dizer, o que eu puder facilitar na questão tributária, na questão do emprego, que muitas vezes a gente está indo na contramão, né, na questão da segurança e uma série de outras, eu vou poder melhorar. Então, o governo tem que trabalhar que as empresas sejam competitivas e trabalhar também no sentido da construção dos acordos comerciais internacionais, um trabalho muito bonito de promoção das exportações dos produtos prontos brasileiros, isso é feito. Aqui fica um elogio muito grande a algo que funciona bem no governo brasileiro, que é a Apex, Agência de Promoção de Exportações, que participa de feiras, os lugares mais sofisticados do mundo, a Apex está lá com os estandes tentando promover essa relação direta aí das empresas. Então, os convênios, né, os acordos comerciais, o papel do governo é muito grande nessa questão da estimulação e do esforço pela aglutinação das empresas, para que elas possam ter investimentos conjuntos no exterior, né, investimentos até que possam ter apoio do capital da sociedade para a construção de armazéns que podem ser multiuso, né? Tudo isso daí. Então, esse é o setor privado, o setor público. O setor privado trabalhar a estratégia, inteligência de mercados, embalagem, inovação, agregação de valor, diferenciação, marca, storytelling, enfim, é uma agenda bonita, uma agenda bacana, mas que envolve a essência da estratégia empresarial. E eu digo aqui que o Brasil tem grandes chances de ampliar também a sua participação nos produtos prontos, agregando valor e desenvolvimento aqui no Brasil. Super importante. Marcos Fava Neves, colunista do CNN Agro, obrigada mais uma vez pela conversa. Boa semana aí para você. Para vocês todos também. Muito obrigado. Obrigada.